Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a passagem de Apocalipse 22, versículos 18 e 19, se poderia ser aplicada a toda a Bíblia ou estaria restrita ao livro de Apocalipse, quando é dito ali livro. Se nós deveríamos entender que a Bíblia inteira ou é apenas o livro. Vamos ver o que diz a passagem. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Para mim está muito claro que a passagem se limita ao próprio livro de Apocalipse e não está se referindo à Bíblia quando menciona livro, que seria rolo no original, pergaminho no original. Nós devemos entender que a Bíblia não é originalmente um livro só, mas era um conjunto de livros, cartas, relatos escritos por diversas pessoas que foram inspiradas por Deus em um período de mais de 1000 anos. Ao ser informado de que a restrição em Apocalipse refere-se apenas ao livro de Apocalipse, você então escreveu enviando sua segunda dúvida. Então quer dizer que nos outros livros da Bíblia nós podemos acrescentar ou tirar algo? É evidente que não. É evidente que não. Tem uma placa aqui na rua que diz que é proibido estacionar. O fato de não ter uma placa dizendo que é proibido matar, roubar, adulterar, não quer dizer que essas coisas sejam permitidas eu fazer na rua. Por alguma razão, o Espírito Santo inspirou João a colocar aquela cláusula no livro de Apocalipse. Mas isso não quer dizer que todos os outros livros da Bíblia possam ser adulterados, alterados ao nosso bel prazer. Não, de maneira nenhuma. Em outras partes da Bíblia, nós somos exortados a não acrescentar ou tirar coisa alguma do seu texto. E Deus, obviamente, fez isso sabendo que muitos copistas e tradutores ficariam tentados a inserir sua opinião pessoal no texto sagrado ou até mesmo tirar dele aquilo que fosse contrário às suas próprias crenças. Os mormons, por exemplo, fizeram isso. Eles acrescentaram mais um capítulo ao livro de Gênesis para incluir nele uma suposta profecia sobre Joseph Smith, o fundador daquela seita mormon. Os Testemunhos de Jeová também habilmente alteraram ou excluíram passagens que falavam da divindade de Jesus. Mas veja alguns exemplos que nós temos em outros livros da Bíblia. Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Deuteronômio 12:32. Tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Provérbios 30, de 5 a 6. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Gálatas 1, 6 a 12. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. É importante ter em mente que mesmo entre cristãos que creem ser errado acrescentar ou tirar qualquer coisa da palavra de Deus, tem ocorrido uma forma sutil de fazer isso. Eu me refiro às igrejas chamadas pentecostais, onde as supostas revelações e profecias contemporâneas costumam ser aceitas como palavra de Deus, levando muitas pessoas ao erro e ao desapontamento. O abuso é tão grande que já virou piada tratar dessas supostas revelações como profetadas, tamanho dano que elas causam. Além disso, sempre que alguém vem com alguma novidade e coloca nela o selo de revelação de Deus, assim Deus me falou, isso não deixa qualquer margem para que outros julguem se aquilo efetivamente vem de Deus ou não. O argumento mais usado
é que se aquelas pessoas, se os outros duvidarem daquilo, estarão blasfemando contra o Espírito Santo, quando na verdade blasfemo é aquele que usa o nome de Deus em vão, na tentativa de transformar as suas próprias ideias em profecias e revelações. A palavra de Deus, a única e original, nos alerta contra isso. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, melhor dizendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia, o fingimento de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 24 a 25, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. 2 Coríntios 11, de 13 a 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Pedro 2, de 1 a 3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza ou por amor do dinheiro farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.